Star Wars Vader, A Queda de Vader, ou Vader Down em inglês, como eu iria falar. Esse aqui é a 310ª HQ que eu estou lendo para o desafio 365 HQs. Talvez seja a nona, mas eu estou distraído. Não, é a 10ª mesmo. E ela é o primeiro crossover das HQs de Star Wars desde que começou aí a Disney a produzir essas obras. Ela reúne as edições 13 a 15 de Darth Vader, escritas pelo Kieron Gillen, e a 13 e 14 de Star Wars, escritas pelo Jason Aaron. Uma é desenhada pelo Mike Deodato e outra desenhada pelo Salvador da Roca. E também tem um especial Vader Down 1, que é o que une todas essas edições. A plot é simples. Vader estava indo atrás de Luke Skywalker e descobriu a localização dele no antigo planeta Jedi, onde Luke estava na esperança de encontrar informações jedaísticas. Chegando lá, saltando do hiperespaço, Vader é saudado por não é uma frota, não é um esquadrão, não é uma armada, alguns esquadrões de X-Wings. Na verdade, eu acho que foram 4 esquadrões de X-Wings. E isso a Doutora Aphra com o cu na mão, porque ela passou a informação pro Darth Vader, e se ele pensar que fosse uma armadilha, ela ia, caralho, Darth Vader vai me matar depois disso. Então Darth Vader sai e lida com essa cena aqui logo de começo. E claro, os caras veem, caralho, é o Darth Vader, atira, atira, atira. E aí começa uma grande devastação por parte dos rebeldes. Eu não gostei desse início, porque eu acho que Darth Vader tem a força, Darth Vader é um sifodão, mas eu acho muito forçado colocar ele sozinho contra 30 X-Wings, ele numa nave que também é uma nave caça, no estilo caça, e ele não levar um tiro, não acontecer nada com ele. Eu acho forçado, eu acho que ele deveria ter sido morto numa situação dessa. Embora o Gillen até use recursos interessantes, como por exemplo, os rebeldes soltam torpedos nele, ele explode os torpedos à distância com a força. Isso é válido, mas o confronto final dele conseguir derrotar todos esses rebeldes. E opa aí, esse desenho aqui do Salvador La Roca, embora tenha sido muito bela essa cena, é obtuso, porque esses caras nunca voariam dessa forma, iriam todos se bater. Não funcionaria assim, um confronto estilo dogfight com essas naves assim, não funciona dessa forma. E eu acho muitíssimo forçado o Darth Vader ter sobrevivido aqui. É interessante o que o Luke faz para derrotar o Darth Vader. O Luke vai lá e, em vez de tentar atirar do Darth Vader, ele full speed ahead e se choca com o Darth Vader cara a cara. E ambos caem no planeta. Coisa que não funciona, que obviamente eles dois não iam morrer. E nós somos brindados com essa cena tenebrosa de vários rebeldes mortos pelas ações do Darth Vader, mas ainda assim eles pelo menos conseguiram fazer ele cair no planeta. O que pelo menos é um caralho, né? Porque se o Darth Vader consegue sozinho enfrentar esses 30 caças, ele sozinho enfrenta uma caralhada infinita de rebeldes no chão. Como ele mesmo diz, os rebeldes dizem, Vader, você está cercado. Ele diz, tudo que estou cercado é medo. Tudo do que estou cercado é medo e homens mortos. Eu acho que seria melhor, tudo que me cerca é medo e homens mortos. E é uma cena muito bem desenhada também, bastante evocativa, muito legal pro Darth Vader, ele acendendo o sabre, sendo cercado aqui. Mas, novamente, eu acho absurdo ele conseguir vencer dessa quantidade de soldados humanos. Ele é um Sith, ele é fodão, mas eu não acho que deveria, que é factual. Factual não, porque nada disso é facto. Fato de verdade. Mas eu acho forçar a barra, fazer ele conseguir derrotar essa galera toda. E ele derrota mais de 1000 soldados, não exatamente nessa cena, mas conforme vai avançando, pelo que o pessoal vai dizendo lá, que ele chega a derrotar mais de 1000 que acabam morrendo. E apesar de eu ter detestado a forma como isso aconteceu, ainda assim teve alguns momentos bons, como por exemplo as táticas que o Darth Vader usa nesses momentos. Por exemplo, ele está cercado e o pessoal fala, atirem, e aí o que o Darth Vader faz é ativa com a força a distância as granadas que estão com os rebeldes. E os rebeldes começam a explodir lá e causar o caos. E isso foi interessante, uma tática que poderia fazer o Darth Vader sobreviver nesse tipo de situação para ficar mais tempo vivo. Só que atiram nele com um tanque e ele deflete o tiro do tanque com o sabre de luz. E eu acho isso péssimo. Eu detesto quando mostra em Star Wars gente defletindo tiro de veículo com sabre de luz.
porque um tiro concentrado de um veículo é muito mais escroto do que um tiro de um blaster. E eu gosto muito da abordagem que o RPG de Star Wars faz nesse sentido, em que contra um veículo atirando contra um humano, pelo menos um veículo de proporção maior. Isso eu estou falando o RPG da Fantasy Flight, que é o meu preferido, foi publicado aqui no Brasil pela Galápagos, que infelizmente só lançou o livro básico e não deu continuidade, mas ainda assim é um excelente RPG. E o que acontece é, dispara o tiro, o veículo dá 10 vezes o dano que causaria em outro veículo, isso numa pessoa normal. E um sabre de luz não teria como defletir isso. Eu gosto dessa abordagem e acho meio absurdo os Darth Vader conseguir defletir isso sem problema nenhum. Poderia até fazer o seguinte, do tipo, mostrar ele defletindo isso, mas tendo problema, afinal ele é Darth Vader, ele consegue defletir essa parada, ele não é um combatente sabre luz qualquer, mas mostrar que isso foi custoso e que ele se virou para sobreviver. E eu acho que faltou nessa edição isso, mostrar o Darth Vader se fudendo um pouco, se quebrando, tendo dificuldade para lutar contra essa quantidade de gente. Porque assim, a gente sabe que ele é Darth Vader, a gente sabe que ele é foda. Só que é muita gente, muita gente mesmo que ele enfrenta. E ele deveria ter dificuldade, ele deveria se ferir, deveria ficar com a armadura lascada, deveria ficar cheio de poeira. Mas não, ele tá lá sempre brilhando, avançando, sem problema nenhum. E eu acho que não fica legal, nem pro personagem, nem pra revista. Darth Vader é foda, mas ele não é foda a ponto de enfrentar um exército, um batalhão inteiro e sair incólume. Eu acho até que poderia dizer, não, ele venceu porque ele usou táticas da força, ele foi um bom estrategista, mas, porra, o cara sai como se tivesse, sei lá, ido no banheiro e voltado, tá ligado? Não aconteceu nada, tô aqui de boa. E isso não foi legal. Mas todo o resto da revista. Mas, assim, apesar de eu ter achado isso chato, a forma como foi apresentado foi interessante. O Darth Vader usa boas táticas, os rebeldes usam boas táticas. Eu acho legal a forma como mostra a Princesa Leia fazendo de tudo pra assassinar o Darth Vader. Do tipo, não, o Luke tá lá com problema, a gente precisa resgatar. Não, eu tenho que matar o Darth Vader. Ó, pessoal, minha posição é essa, disparem pra matar. Para disparar um canhão que viria do céu, obliteraria a região, inclusive a da Leia. Eu acho interessante esse viés da Leia disposta a sacrificar o que for para tirar do jogo o maior inimigo do Império. Na verdade, um dos maiores generais do Império e também um dos responsáveis por destruir Alderaan. Nesse aqui tem uma pequena evolução dela em que ela deixa de entrar em confronto com o Vader para salvar os amigos, o que é legal. Mas eu gosto muito desse lado de Leia, líder de uma guerrilha, de rebelião. E eu não curto tanto a representação dela nos filmes novos, em que ela é uma mãe que não parece uma mãezona para todo mundo, que não parece estar ligada, que tem uma guerra ocorrendo, pessoas vão morrer, precisa tomar decisões fortes e decisões em que precisa acabar com um inimigo mais forte. Aqui a Leia, nessa rebelião, é muito mais rebelde, de fato. Eu não falo isso dizendo que uma coisa é melhor que a outra, só que dentro da situação eu acho mais interessante essa personificação da Leia. E, por exemplo, a General Rondo, eu acho que é Rondo o nome dela, aquela de cabelo colorido, que fica responsável pela frota quando a Leia está desmaiada, ela atua muito mais como eu gostaria de ver a Leia atuando do que a própria Leia, que meio que parece, sei lá, mas não curti a personificação dela, nem do Luke, só gostei mais do Han Solo, que foi muito bom em morrer no episódio anterior. Mas enfim, tirando as partes dos Vaders que eu tenho essa crítica, tudo o resto é muito legal, porque a Doutora Aphra aparece para ajudar o Darth Vader, porque sabe que se o Darth Vader achar que foi ela que colocou ele nesse esparro, ela vai matar ele, então ela vai tentar ajudar ele. Aí leva os robôs assassinos dele, o Triplo O e o R2 lá, assassinão, que encontra o C3PO, encontra o R2D2. A Doutora Aphra, que é uma espécie, uma mistura de Leia com o Han Solo, meio maligna, encontra o Han Solo e a disputa dos dois é interessante, tem alguns momentos de humor muito bem colocados. E em meio a isso, o Luke também aparece o Castan Negro, que é o Wookiee mercenário, caçador de recompensas, que obviamente sai num quebra-pau com o Chewbacca. Então tem cenas muito divertidas mesmo, além do Darth Vader enfrentando o Mon Calamari Grievous, que eu sempre esqueço o nome, e acontecem cenas muito divertidas e eu gostei bastante desse crossover. Só acho que o Darth Vader poderia ter sofrido um pouco mais para sair vivo, foi muito fácil tudo para ele, como se ele estivesse brincando no playground, mas no que toca a todos os outros personagens eu curti pra caralho como as coisas
foram se saindo. Eu só não gostei tanto que tem uma hora que parece que muda de artista e a arte é muito inferior à do La Rocca e a do Deodato. Mas ainda assim foi uma leitura muito, muito legal, em que acontecem coisas interessantes. Não é só um crossover que termina aqui e acaba as coisas, ele leva a história adiante. Por exemplo, a Doutora Afra no final é capturada pelos rebeldes, o que é um novo capítulo para a história da personagem, também traz mais possibilidades interessantes para a história de Star Wars. Que histórias de Star Wars do universo expandido sempre tem um problema de que tem que respeitar os filmes, então a gente sabe que ninguém vai ser desmembrado, ninguém vai morrer, dos personagens principais, e é muito bom quando colocam esses personagens coadjuvantes junto com eles, porque adiciona um elemento desconhecido, traz coisas novas, novas possibilidades. E agora que o Dr. Afra está nas mãos da rebelião, eu imagino que isso vai ser desenvolvido no volume seguinte de Star Wars, que eu estarei lendo em breve, depois de ler um mangá, que eu vou estar fazendo um vídeo aqui, eu não sei ainda qual vai ser dos mangás que eu tenho. Mas por enquanto é isso, vou ficando nessa. Agora estão faltando 55 HQs para eu fazer vídeo, e se eu não me engano, faltam 35 dias para acabar o mês. O mês não, o ano. No dia que eu estou gravando isso aqui, que é 27. Então eu tenho que correr um pouquinho, mas eu vou conseguir. E por enquanto terminando esse vídeo, e até a próxima. E até a próxima.